Ô, Gustavo, só uma provocação singela aqui, tá? Sem falar especificamente para você, mas estava lembrando quando você citou o cenário eleitoral que o presidente Lula vem falando diversas e diversas vezes que os economistas têm errado e vão errar de novo na projeção do PIB, né? E aí, você, um economista, obviamente, foi incluído nessa situação aí. O presidente tá certo aí, talvez erraremos novamente nas projeções, o Brasil vai crescer mais do que o esperado, ou as projeções vão seguir na linha aí e a gente vai entregar pelo menos o que está previsto? A gente tem uma dificuldade como economista hoje de conseguir colocar nos modelos e observar nos dados as últimas reformas que a gente passou pelo país. Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, marco legal do saneamento e diversas questões regulatórias que foram aprovadas nos últimos anos. Além disso, tivemos a pandemia que, ao nosso ver, houve uma mudança estrutural da economia, até se você pegar o padrão de consumo das famílias, alterou-se depois da pandemia. Então, há uma série ainda de dificuldades de poder observar com melhor propriedade os efeitos dessas questões estruturais sobre a economia brasileira, que vem também sendo muito puxada pela questão do agro, e aí é o que eu faço uma questão, né? O PIB de 2025 pode ser muito parecido com 2023, onde a gente vai crescer muito no primeiro trimestre, puxado pelo agro, assim também um pouco no segundo, mas com os juros a 15 e 25, ao nosso ver, haverá uma desaceleração da economia para crescer menos de 3% que a gente vinha basicamente vindo nos últimos anos. Nos últimos anos também foi muito influenciado pela injeção fiscal, a PEC da transição e diversos benefícios e transferências que não deve ocorrer da mesma magnitude neste ano. Então, quando a gente soma política monetária com juros altos, redução do crédito, redução dessa injeção de recursos na economia por Brasília, ao nosso ver, o Brasil deve crescer mais próximo da sua capacidade, que é mensurada em torno de 2%. Então, no fundo, basicamente é isso que o economista está vendo hoje e as projeções que a gente faz é com os melhores dados que a gente observa hoje. E aí a gente tenta olhar para frente. E o que a gente observa atualmente, a economia vai realmente crescer mais próximo com essa capacidade daqueles segmentos que dependem menos do crédito, porque a política monetária 15 e 25, e a última vez que eu calculei, o juro real brasileiro está em torno de 9,5, quase o primeiro ou segundo maior juro real do mundo, a economia deve sentir em breve esses efeitos. E se de um lado a economia real vai apresentar uma desaceleração, isso é um fator positivo para o Banco Central. A gente tem que olhar com essa ótica também. Quando a gente vê uma desaceleração da economia, uma menor pressões inflacionárias, isso ajuda o Banco Central, pelo menos, estabilizar a taxa de juros e observar meses à frente um cenário possíveis cortes em 2026.